Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Futuros. Eu sou Júnior Bornelli, estou aqui toda semana para te contar um pouquinho sobre o que acontece no mundo da tecnologia, da inovação e dos negócios, trazendo sempre o que está escrito nas entrelinhas, aquilo que não é óbvio, para que todo mundo possa entender de fato quais são as mudanças e para qual rumo o mundo está indo. Então aqui as minhas redes sociais para você me seguir, ver tudo o que acontece entre um programa e outro, entre uma semana e outra. Tem sempre muito conteúdo atualizado, tanto lá no LinkedIn quanto no Instagram. E no dia de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos muito relevantes. Primeiro, o próximo grande passo da mudança da tecnologia, a robotização do mundo. Cada vez mais os robôs ficarão presentes nas nossas vidas. O Alex Dantas vai trazer um pouco dessa visão direto do Vale do Silício. E eu vou receber aqui no estúdio o Ricardo Wagner, ele que é diretor do Copilot para as Américas. Copilot, que é a grande ferramenta de inteligência artificial da Microsoft, que está cada vez mais presente no Word, Excel, Office e que promete revolucionar o mercado de trabalho. Bom, esse é o Futuros de hoje e, como sempre, a gente vai começar com o nosso radar de sinais. Aconteceu aquilo que a gente já dizia há algum tempo, de que a Nvidia superaria a Apple em valor de mercado, aconteceu nessa última semana. A Nvidia passou a valer mais de 3 trilhões de dólares, ficando mais ou menos 100 milhões de dólares à frente da Apple no valor de mercado. A Apple, que era toda poderosa, que sempre foi a empresa mais valiosa do mundo, passou anos nessa posição, já tinha perdido o lugar para a Microsoft. O movimento que a Microsoft tinha feito lá com a OpenAI de trazer, o ChatGPT para dentro dos seus produtos, de investir 13 bilhões de dólares na OpenAI, tinha feito já a Microsoft tomar esse primeiro lugar da Apple, e com as vendas do iPhone caindo, a Apple teve um pouquinho de diminuição no seu valor de mercado. Agora, a Nvidia, com a aceleração do uso da inteligência artificial, conseguiu ultrapassar a Apple em valor de mercado. A grande pergunta que fica daqui para frente é: quando a Nvidia vai ultrapassar a Microsoft e vai se tornar de fato a empresa mais valiosa do mundo? A gente está nos primeiros passos ainda da inteligência artificial. Poucas pessoas, proporcionalmente no mundo, utilizam essa tecnologia, e quem utiliza ainda com pouca profundidade, não utiliza ainda na máxima potência. Quando isso acontecer, a necessidade de chips e placas da Nvidia será cada vez maior. Vale lembrar que a Nvidia é hoje responsável pela produção de 80% dos chips que suportam o processamento de dados, o processamento dos algoritmos de inteligência artificial. Então é incrível observar como o time da Nvidia foi capaz de enxergar esses movimentos e fazer aquilo que era necessário para chegar nessa posição. Vale lembrar que o Jensen Huang, que é o CEO da Nvidia, fundador da companhia, é um dos líderes de negócios que está há mais tempo na posição de liderança hoje no mercado. Ele é CEO da Nvidia há 30 anos. E é incrível perceber que durante todo esse tempo ele conseguiu manter a empresa sempre no topo. Vale lembrar que a Nvidia se deu muito bem em outras duas grandes revoluções. Primeiro na revolução dos games. Quando os jogos passaram a ter alta resolução, as placas da Nvidia foram o que suportaram tudo isso, que deu origem a essa nova geração de games. Depois, com o advento das criptomoedas, as placas da Nvidia se mostraram também muito boas para fazer a mineração de Bitcoin, uma indústria que cresce no mundo inteiro e que movimenta bilhões de dólares. E agora, com a inteligência artificial, a Nvidia também conseguiu capturar o máximo de valor nessa nova onda tecnológica. É isso. Cada vez mais a Nvidia será uma empresa mais relevante nesse mundo da inteligência artificial. Emendando aqui nesse papo, vale lembrar que, como eu disse, quando a Nvidia rompeu a marca de 3 trilhões de dólares em valor de mercado, ela tornou-se apenas a terceira empresa a conseguir fazer isso. A primeira que conseguiu chegar nessa marca foi a Apple, há uns 2 anos atrás. Depois a Microsoft, há mais ou menos 1 ano, conseguiu também atingir esse valor. E agora a Nvidia também chegou lá. A grande diferença é que a Nvidia foi a mais rápida das 3 a conseguir fazer isso. Microsoft e Apple foram fundados lá na década de 60 e a Nvidia, na década de 70, e a Nvidia foi fundada na década de 90. Ou seja, o tempo que ela levou para conseguir chegar à casa dos 3 trilhões de dólares foi menor do que as suas duas concorrentes hoje
naquilo que a gente tem chamado do Clube dos 3 trilhões. Qual será a próxima empresa que vai entrar lá? Hoje, quem está mais próximo disso é o Google. O Google vale hoje um pouco acima de 2 trilhões de dólares, é quem está mais próximo de talvez chegar nesse novo mercado, nesse novo patamar. Quem vem depois é a Amazon, mas aí está um pouquinho para baixo, não chegou ainda na casa dos 2 trilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Não dá nem para imaginar quanto é 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões de dólares. A gente não consegue imaginar quanto de dinheiro que é isso, mas é o valor que essas empresas obtêm quando conseguem encontrar um produto fantástico e incrível, como foi o iPhone, como é a inteligência artificial. Bom, como você sabe, eu disse na abertura do nosso programa que o papo hoje vai ser sobre robôs. A nossa entrevista internacional hoje com o Alex vai trazer um pouco da visão dos robôs e de como os robôs humanoides vão chegar na nossa vida daqui a pouquinho. Por enquanto, a gente tem ainda hoje no mercado uma grande adesão dos robôs que não são humanoides, mas que fazem parte do nosso trabalho. São aqueles robôs que estão hoje nos centros de distribuição, nas fábricas e que geram eficiência. Por exemplo, quem me acompanha aqui sabe que eu já contei que na Amazon existem mais de 800 mil robôs trabalhando junto com os 1,5 milhão de funcionários humanos. 50% da força de trabalho, né, da Amazon, comparado com a dos humanos, já é de robôs, 800 mil robôs. O que começou a acontecer agora e chamou a atenção essa semana é que o Mercado Livre aqui no Brasil começou a seguir por esse caminho. O Mercado Livre começou a adotar os robôs parecidos com aqueles da Amazon, você deve estar vendo na imagem aqui agora, que fazem esse balé de mercadorias dentro dos centros de distribuição. O Mercado Livre colocou os primeiros 100 robôs em operação para fazer os testes e espera chegar a quase 400 robôs no final desse ano em apenas um centro de distribuição. Com isso, os resultados já começam a aparecer e eles são muito significativos. O tempo que leva para fazer a separação da mercadoria dentro do centro de distribuição, desse que tem lá os robôs, vai ser 20% menor. Isso significa que o produto que você compra no Mercado Livre vai começar a chegar mais rápido na sua casa. E o segundo ponto é que a distância que os seres humanos tinham que percorrer dentro do centro de distribuição para levar a mercadoria de um lado para o outro vai cair até 70%, porque os robôs farão esse trânsito, essa distância, vão percorrer esse caminho no lugar dos humanos. Os robôs, esses que o Mercado Livre está usando, eles têm mais ou menos 1 metro de diâmetro, né? São robôs quadrados, eles têm 1 metro mais ou menos quadrado de área, e eles conseguem carregar 600 quilos, andam numa velocidade de 2 metros por segundo, então é bastante rápido, e eles podem trabalhar por 8 horas seguidas sem interrupção, que é o tempo que dura a bateria. Quando a bateria está no finzinho, ela está acabando, o próprio robô volta para a base de carregamento, onde ele fica ali por algum tempinho, acaba de carregar a bateria, ele volta para a atividade. Então são robôs que operam quase 24 horas por dia, com pequenos intervalos para carregamento da bateria, e de novo, quando se movimentam até 600 quilos de cada vez, muito mais do que as pessoas poderiam fazer. E isso é o futuro da robótica, é os robôs fazendo os trabalhos que os humanos, em tese, não são bons para fazer. Por mais que a gente tenha aprendido a trabalhar em trabalhos ou profissões que a gente pode chamar de mecanizadas, robotizadas, a gente nunca vai ter essa capacidade, tanto de velocidade quanto carregamento de peso que os robôs têm, e também de autonomia. Esse é o futuro do mercado de trabalho, da indústria. É bom a gente ficar de olho nisso e acompanhar daqui a pouquinho a entrevista com o Alex, que vai ser esclarecedora e vai mostrar quanto o mercado de robótica vai mudar quando os humanoides, que estão ficando cada vez mais baratos, começarem a chegar nas nossas casas e nos nossos negócios. Como você sabe, falar de inteligência artificial virou papo de bar, né? Virou conversa de botequim. E todo dia aqui não tem como ficar fora desse assunto, porque aparece uma coisa nova o tempo todo. Olha só o que aconteceu agora, uma polêmica envolvendo a Globo, né, a rede de televisão brasileira, começou a usar a inteligência artificial nas suas produções. Uma nova série que saiu agora no Globoplay, que fala sobre o acidente da Air France lá em 2009, do voo 447, que se acidentou, caiu no mar. Esse documentário ele substituiu o uso de dubladores humanos por dubladores de inteligência artificial, por algoritmos de inteligência artificial. A Globo fez isso com a justificativa de que ela poderia
de forma artificial, replicar exatamente a voz das pessoas que estavam falando em outro idioma e usar essa voz, esse mesmo tom de voz, para fazer a dublagem em português. Óbvio que isso gera para a Globo uma capacidade enorme de redução de custos, afinal de contas, é mais barato fazer isso do que fazer com os dubladores, só que gerou também um efeito colateral. Existe uma associação de dubladores no Brasil que informou que esse tipo de ação, né, usar IA no lugar dos dubladores profissionais, gerou, neste caso específico, até a perda de 50 empregos diretos e indiretos. 50 pessoas que estariam trabalhando neste processo de dublagem desse documentário novo da Globo deixaram de ter essa atividade porque os algoritmos fizeram isso no lugar delas. E óbvio que a Globo não fez isso de uma maneira escondida, vamos dizer assim. No início do documentário, tem um aviso dizendo que as dublagens foram feitas usando algoritmos de inteligência artificial. E aí a gente entra naquele velho debate. Não adianta a gente tentar combater a tecnologia, combater a inovação. Isso foi inútil ao longo da história, isso é inútil agora e vai ser inútil lá na frente. A tecnologia ela sempre pode trazer avanços e benefícios para nós. O que é difícil nesse contexto é quando a gente começa a olhar para essas coisas como algo negativo e não olha com o olhar de como isso pode nos potencializar. Então, quanto mais a gente for ativo no sentido de olhar para a tecnologia como algo que nos potencializa e não algo que nos prejudica, e encontrarmos a maneira para que isso seja de fato uma potencialização, a gente vai sim correr risco de perder a atividade, um trabalho ou emprego por conta desses novos algoritmos que vão fazer de tudo. Quase tudo poderá ser feito por inteligência artificial, então é bom a gente ficar de olho nisso. A Globo começou a mostrar que está usando isso cada vez mais nas suas produções, porque obviamente gera um custo menor, em alguns casos potencializa ainda mais aquilo que está sendo criado lá dentro. E as novidades tecnológicas chegaram também na Cacau Show. Quem me acompanha aqui no programa sabe, e eu já disse aqui algumas vezes, que a Cacau Show transformou-se na maior rede de franquias do Brasil, superando o Boticário, que era quem tinha o maior número de lojas. Hoje, a Cacau Show tem mais de 4.500 lojas no Brasil, né, de shopping, cidades pequenas, modelos diferentes. Ela conseguiu encontrar uma forma de escalar a abertura de lojas em todos os lugares, num processo de o Cacau Show estar presente onde o cliente está. Agora, a revolução vem através das máquinas de venda automáticas, vending machines. Sabe aquelas máquinas que a gente vê, principalmente no exterior, muita máquina de venda de comida, venda de bebida, venda de qualquer coisa que a gente possa imaginar existe lá fora. E aqui no Brasil, essas vending machines não se transformaram em algo tão popular. Mas a Cacau Show quer fazer disso um novo e poderoso negócio. A Cacau Show está trazendo as máquinas que ela está chamando de Machines Show para poder colocar os seus produtos em locais de muito movimento, estações de metrô, aeroportos, hospitais, hall de hotéis, todos os lugares onde tem uma concentração de pessoas, essas máquinas podem ser instaladas e elas começam a oferecer uma linha de produtos que é mais fácil de ser manuseada ou de ser trabalhada nessas máquinas no início, mas que no projeto futuro é que essas máquinas possam vender até mesmo ovos de Páscoa, né? Aqueles processos de compra automática de ovo de Páscoa, de chocolate, seja lá do que for. A Cacau Show quer transformar essas máquinas em um grande ponto de presença onde o cliente está. Mais interessante disso tudo é que essas máquinas, como elas têm uma operação 100% automatizada, elas podem gerar mais resultado, mais margem de lucro do que as próprias lojas. Uma estimativa é de que as lojas da Cacau Show gerem uma margem de lucro líquido entre 15% e 17%. E essas máquinas, pelas estimativas, poderiam gerar entre 20% e 30% de margem de lucro. Obviamente porque elas têm um custo operacional de transação, de operação mais baixo. As primeiras máquinas foram instaladas, estão em alguns experimentos. Os próprios franqueados que já têm as lojas estão sendo priorizados para operar também essas máquinas nas suas regiões e o potencial é de até 5.000 máquinas espalhadas pelo Brasil. De fato, a Cacau Show tem feito um trabalho fantástico de aumentar a sua presença em todos os lugares e de fazer cada vez mais parte da vida dos consumidores. Em todo lugar que você tiver, vai ter uma Cacau Show, seja uma loja, um quiosque ou uma máquina automática de vendas, para te servir. Impressionante o que o Alexandre Costa e o time da Cacau Show têm feito nos últimos anos
para garantir a relevância dessa empresa. Já falamos aqui também sobre como eles têm avançado em outras áreas, construindo hotéis temáticos, né, de chocolate, avançando também para a compra do Play Center, para a criação das próprias lojas com diversão, com atrações para crianças, com brincadeiras. Vai ser lançado agora o primeiro Play Center da Cacau Show, um grande parque que a Cacau Show está construindo. Ou seja, a Cacau Show está saindo de uma empresa que só faz chocolate para se transformar numa empresa de experiências de cliente. Muito legal esse movimento, vale a pena a gente ficar de olho e acompanhar os próximos passos. A gente tem que falar sempre também aqui do mercado de carros elétricos. Eu já disse algumas vezes, vocês já viram que a BYD está construindo lá os seus navios para transportar os carros mundo afora. O que a gente viu pela primeira vez é que esse navio desembarcou aqui no Brasil. Como você pode ver aqui nas imagens, esse navio cruzou o oceano, leva quase 30 dias para sair da China e chegar aqui, mas quando chega, ele desembarca de uma vez só quase 6.000 carros elétricos. Essa operação foi filmada, gravada lá no Porto do Suape, lá em Recife, e mostra o processo de desembarque dos quase 6.000 carros da BYD aqui no Brasil. Vale lembrar que a BYD se transformou numa das maiores montadoras de veículos do mundo e a China hoje é responsável pela produção de 30% de todos os automóveis fabricados no planeta. Isso significa que esses navios, esse cruzamento marítimo dos carros vai acontecer com uma intensidade cada vez maior. A China já encomendou 1/3 dos grandes navios que estão sendo fabricados no mundo. De todos os grandes navios de grande porte hoje, né, que estão sendo fabricados no mundo, 1/3 já foi encomendado pelos chineses e grande parte deles será para a distribuição, para o transporte de carros fabricados lá no país asiático. Falando de BYD, é importante a gente lembrar também que a BYD não faz só carros, ela começa a se expandir para outras áreas. Não sei se você sabe, mas aqui em São Paulo, parte da frota de ônibus que circulam na cidade são ônibus da BYD já há alguns anos. Ônibus elétricos que estão aqui circulando são ônibus fabricados pela chinesa BYD. Só que agora eles deram um passo mais interessante e até mesmo icônico. Lembra daqueles ônibus, como você pode estar vendo aqui na imagem, aqueles ônibus vermelhos que circulam por Londres, que ficaram icônicos, que viraram peça de lembrancinha, de recordação. Você vai numa loja lá em Londres, tem lá esses ônibus para vender, para trazer como algo que é característico daquela cidade, virou algo cultural esses ônibus de 2 andares vermelhos lá em Londres. O ponto agora é que esses ônibus também estão sendo convertidos para ônibus elétricos da BYD, e essa conversão começou agora, são mais de 100 unidades dos ônibus elétricos vermelhos da BYD que estão circulando por Londres. Eu estou vendo uma imagem deles aqui, você deve estar vendo aí na tela também. Esses ônibus, eles custam 25% menos o processo de operação do que nos ônibus tradicionais, afinal de contas, eles são movidos a eletricidade e eles têm 2 motores elétricos com potência de 400 cavalos cada um, que garante que eles tenham a capacidade de fato de transportar e fazer o trabalho de levar passageiros de um lado para o outro, assim como os ônibus a combustão conseguem fazer. Ao todo, na Inglaterra, a BYD já vendeu 1.800 ônibus, né, para empresas particulares, mas apenas 100 desses, por enquanto, estão no transporte público de passageiros através dos ônibus vermelhos. Os outros estão lá nas empresas particulares, circulando pelo Reino Unido todo, mas 100 deles agora fazem parte da frota de ônibus elétricos vermelhos, dos icônicos ônibus londrinos de 2 andares. Quem estiver por lá agora pode conferir que talvez você esteja andando num ônibus da BYD fabricado na China. E essa estratégia chinesa, né, da BYD de espalhar os seus carros pelo mundo vai para todas as frentes que você possa imaginar, desde os ônibus lá na Inglaterra, como a gente acabou de dizer, até no agronegócio brasileiro. A BYD entendeu que o agronegócio brasileiro é um grande comprador de caminhonetes, né? Hoje vende-se muita caminhonete para o agro, Hilux da Toyota, a S10 da Chevrolet, a Ranger da Ford, a L200 da Mitsubishi. Todas essas caminhonetes hoje são muito vendidas no agronegócio. O agro compra mais dessas caminhonetes do que o volume de vendas anual de marcas como Volvo, BMW, Mercedes aqui no Brasil. Vende-se mais caminhonetes do que Mercedes, BMW ou Volvo aqui no Brasil. É um número impressionante, de fato, do que o agro consome desse tipo de veículo. A BYD entendeu isso e começou a trazer para cá
uma caminhonete chamada Shark. Essa picape que você está vendo aí nas imagens, ela traz um diferencial importante para atender com maestria o que o agronegócio espera. A gente sabe que no Brasil ainda não existe uma infraestrutura de carregamento de carros elétricos que seja capaz de suportar longas distâncias ou que tenha uma capilaridade que chegue também lá nos interiores. Por isso, a BYD decidiu trazer essa caminhonete no formato híbrido. Ela funciona tanto a eletricidade, tanto com a energia elétrica, tanto quanto combustão, né, combustível, como a gente tem hoje. A diferença é que essa caminhonete deve chegar por aqui no modelo híbrido de eletricidade com etanol, o que é diferente do que se tem no mercado hoje. Hoje a gente tem eletricidade e gasolina. Talvez a gente tenha agora a BYD chegando com a Shark no modelo híbrido entre eletricidade e etanol. Por que isso é bom? Porque o custo de operação dela vai ficar ainda menor, tanto por causa da eletricidade quanto por conta do custo do etanol, e fica mais acessível lá nos interiores, afinal de contas, tem esses combustíveis disponíveis por lá e é mais fácil de fazer a adesão dessa caminhonete por parte dos produtores. O custo mais ou menos de venda dessa caminhonete aqui no Brasil deve ficar na faixa de 275 mil a 300 mil reais, que é mais ou menos o preço competitivo versus as suas concorrentes, e a BYD está fazendo um processo de expansão de lojas para poder atender esses clientes e mostrar os seus produtos. Hoje a empresa tem cerca de 100 concessionárias no país, mas deve chegar muito rapidamente, no período de um ano, a 200 lojas, e muitas delas estarão espalhadas pelos interiores para atender esse novo mercado que ela quer explorar, o mercado do agronegócio. E olha só, quem me segue nas redes sociais sabe que eu falei disso há 6 meses. Há 6 meses eu fiz uma aposta e disse: o Nubank será o maior banco do Brasil. E isso aconteceu. O Nubank superou o Itaú, que era o maior banco do país, e se transformou na instituição financeira mais valiosa do Brasil. Mais de 300 bilhões de reais foi o valor que o Nubank atingiu no momento do pico das ações, superando, assim, o Itaú, que é o maior banco do Brasil há bastante tempo. Não fosse só impressionante ter superado o Itaú e ficado um pouco à frente em valor de mercado, a valorização que o Nubank atingiu é impressionante. O Nubank vale hoje 2,5 vezes mais que o Bradesco. 2,5 vezes mais que o Bradesco. E o Nubank vale 2 vezes mais que o Banco do Brasil. Então é impressionante, de fato, o que o Nubank conseguiu fazer em tão pouco tempo, atingindo esse valor de mercado. Na minha opinião, tem 3 ou 4 fatores que são muito relevantes para que isso acontecesse, por isso eu fiz essa aposta lá há 6 meses atrás, e por isso que eu acredito que o Nubank vai ser um dos maiores bancos do mundo. 3 motivos principais. Primeiro, é o primeiro banco do Brasil que aprendeu a fazer internacionalização dos seus negócios. Dos mais de 100 clientes que o Nubank tem, 8 milhões já são em mercados estrangeiros, focados principalmente no México e na Colômbia. O Nubank está testando esse processo de internacionalização e tem obtido sucesso na estratégia. Isso serve como um laboratório para depois ele avançar para outros mercados ainda maiores, mercado europeu, mercado americano, quem sabe também o mercado asiático. O Nubank é hoje a maior plataforma financeira fora da Ásia, tirando China, Índia, com 1,5 bilhão de pessoas, né, onde qualquer coisa é muito grande. O Nubank se transformou na maior plataforma financeira fora da Ásia e com isso ele vai começar a se expandir para outros países levando os seus produtos. Outra coisa que o Nubank fez muito bem foi desde cedo apostar em tecnologia para redução de custos e geração de eficiência. O custo que o Nubank tem hoje para atender um cliente é 85% menor do que os bancos tradicionais têm para atender os seus clientes. E com inteligência artificial, o Nubank deve, no mínimo, manter esta vantagem gigantesca que ele tem, onde a expectativa, na verdade, é de que reduza ainda mais o custo para atender um cliente. Mas se mantiver como está, já é incrível, porque de fato é uma vantagem enorme. Esse movimento de reduzir o custo ou de manter esse custo baixo vem da decisão que a empresa tomou de se transformar numa AI First Company. Uma empresa que olha primeiro para a inteligência artificial para resolver todos os problemas. O Nubank olha hoje para a IA primeiro para resolver qualquer problema antes de ir para o método tradicional, para o modelo que todo mundo faz. Isso faz com que ele tenha uma mudança de mindset capaz de fazer com que tudo seja feito de um jeito mais barato, mais rápido e mais simples, o que entrega para o Nubank essa
agilidade e essa eficiência maior em relação aos seus concorrentes. E o terceiro fator que me faz acreditar que o Nubank vai ser um dos maiores bancos do mundo é que, de fato, o Nubank só ganha dinheiro hoje com cartão de crédito. A adesão enorme das pessoas, né, com cartão de crédito, é ali que o Nubank cresceu e ele é onde ele consegue ter muita expressividade, é ali que o Nubank hoje ganha dinheiro. As outras frentes que o Nubank pode apostar ainda, crédito imobiliário, crédito pessoal, investimentos, financiamento de automóveis, seguros, tudo isso o Nubank já tem, mas representa 0,0 qualquer coisa do mercado. Então, quando essa base de clientes do Nubank começar a ficar mais madura, eles vão começar a consumir esse outro tipo de produto e aí serão novas alavancas de crescimento. Lembre que o Nubank hoje vive um processo de uma visão de longo prazo muito interessante. Dificilmente hoje, ou é pouco provável, que alguém que tenha uma carreira estabelecida, já tenha passado dos seus 40, 50 anos, tenha feito um patrimônio considerável, vai tirar o seu dinheiro de um banco tradicional para colocar no Nubank. Existe ainda um desafio, né, de confiança, não que o Nubank não seja, mas de quebrar isso na cabeça das pessoas para tirar o seu dinheiro do banco tradicional e colocar no Nubank, que é um banco mais jovem. O grande ponto é que os jovens que começaram, que tiveram a primeira conta ou o primeiro cartão no Nubank, serão eles, daqui a pouco, as pessoas que terão maior poder aquisitivo e que estarão acumulando patrimônio. Então essas pessoas que já estão lá hoje, que são a maior parte da base do Nubank, daqui a pouco vão investir o seu dinheiro com o Nubank, comprar a sua casa, pegar crédito, fazer financiamento de carro ou fazer seguro no Nubank, porque para eles não existe uma opção melhor ou não existe outra opção, ou o Nubank é a grande referência para esse público. Então, esses fatores me fazem acreditar que o Nubank em breve deve se transformar num dos grandes bancos no mundo todo, não só no Brasil, como ele já é o maior, mas em valor de mercado, mas no mundo todo ele será um grande player do mercado financeiro. Bom, e nessa onda de dizer que eu avisei, estou falando também há bastante tempo sobre os impactos que o Ozempic tem no mercado. Né? Quem já nos acompanha sabe que há muito tempo a gente fala sobre como tudo vai mudar a partir do Ozempic da indústria de alimentos. Eu disse, mais ou menos também há um ano, que a Nestlé estava preparando uma nova linha de alimentos baseada em pessoas que consomem Ozempic, que fazem tratamento para obesidade usando o Ozempic e os novos medicamentos de emagrecimento que surgiram a partir do Ozempic, a partir do mesmo princípio ativo. Fato é que, na última semana, a Nestlé lançou efetivamente essa nova linha de produtos. Ela lançou uma marca nova chamada Vital Pursuit e essa marca começa com 2 produtos. O total serão 12 produtos na linha dessa marca, mas 2 foram os produtos iniciais. E quais foram esses produtos? Hambúrguer e pizza. Coisa que todo mundo gosta, mas que normalmente é associado a uma alimentação não saudável ou a alimentos que podem aumentar o risco de obesidade, alimentos que engordam. Fato é que, com a nova formulação que a Nestlé usou para produzir esses alimentos, eles têm um potencial muito menor de causar qualquer tipo de problema relacionado à obesidade. Eles são feitos com uma nova tecnologia que desenvolveu novas combinações de alimentos ou substâncias que fazem com que a pessoa possa consumir esse tipo de alimento e ter menos efeito negativo no processo de emagrecimento. Sabe o que isso significa? Que a indústria, o mercado todo, está tendo que se reinventar para continuar sendo relevante. Só fazer o que a gente fazia no passado não garante sucesso do futuro. Sucesso do passado não compra cadeira cativa no futuro. Por isso é tão importante todas as empresas, seja de que segmento for, trabalhar para manter a sua relevância no tempo. É hora da gente acordar e entender que o consumidor lá fora está mudando. Se a gente internamente, dentro de casa, não faz esse processo de mudança também, é muito difícil que a gente consiga manter a nossa relevância por muito mais tempo. Não importa que empresa você é, um grande banco, uma grande produtora de alimentos ou uma grande montadora de automóveis. A mudança, a tecnologia, a inovação, o avanço do mundo acontece em todas as frentes e nós temos a obrigação de ficar ligados, conectados em toda essa mudança. Por isso, o nosso radar de sinais traz essa visão toda semana aqui para você sobre o que está nas entrelinhas do mercado e quais são as principais mudanças que estão acontecendo. Muito bem, vamos agora para as nossas entrevistas, para o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que tanto com o Alex Dantas e com o Ricardo Wagner a gente vai conseguir aprender muito mais sobre robótica e inteligência artificial.
Muito bem, vamos agora para a nossa conexão global. Vamos direto ao Vale do Silício, direto ao Circuit Lounge, que é um dos principais polos de robôs, de construção de robôs lá no Vale do Silício, um centro de inovação focado em robótica, onde eu vou conversar com o Alex Dantas. Alex, seja muito bem-vindo aqui ao Futuros. Obrigado pelo convite. Muito bom, obrigado. Ótimo te receber aqui, Alex. Bom, a gente tem falado muito aqui no programa sobre inteligência artificial, mas é fato que existe um outro elemento nessa história que deve causar um impacto no mundo mais daqui para frente, que são os robôs. A gente vê que está todo mundo investindo nisso, né? Antes era um papo meio só da Boston Dynamics, que parecia que com o Atlas ia dominar esse mercado, mas depois a gente já viu Tesla, já viu mais um monte de gente. Você, Alex, como né, o líder de um espaço de construção, de investimentos em robótica aí no Vale do Silício, como é que você vê o desenvolvimento desse mercado? Qual a tua análise de hoje desse mundo dos robôs? Quando o pessoal falava do mercado de robótica, eles pensavam que o mercado de robótica era o tamanho do da Lego, que é mais ou menos $1 bilhão, que 90% é controlado pela Lego. Há uma corrida para você conseguir construir o que a gente chama de GPR, que é General Purpose Robot. E com inteligência artificial, a gente meio que chegou agora nos anos 90, que é quando a gente tinha ali 2 empresas ou 3 empresas construindo software e você tem todas as outras construindo hardware. Quem fazia os PCs, né? E tinha um monte de gente que fazia só o sistema operacional. Então a gente chegou no mesmo momento agora, porque com inteligência artificial você pode usar várias máquinas e usar o mesmo software, pelo menos no mesmo software. Então a corrida agora é para que a gente possa encontrar um tipo de humanoide, e eu posso explicar um pouquinho qual a diferença entre humanoide, cyborg e android, que eu acho que é bom as pessoas entenderem, que custe menos de $20 mil e que possa efetivamente fazer o trabalho que a gente faz. A gente está mais ou menos há 5 a 10 anos para realmente fazer isso se tornar realidade. Já a realidade agora no sentido que você pode já substituir alguns trabalhos para o robô, mas não está eficiente ainda ao ponto que eu possa trocar um funcionário que eu pago $100 mil ou $150 mil por ano para substituir por um humanoide. Durante muito tempo, o cinema fez a gente ficar com medo dos robôs, né? A gente olhava aquelas cenas dos robôs humanoides, ou ciborgue, sei lá qual é o nome correto disso, e a gente ficava com medo. Dá em 2 minutos o que é a diferença de uma coisa e de outra e como eles podem ter aplicações práticas, né, no mundo próximo, por exemplo. Um cyborg é um ser humano que quer muito se tornar um robô. Um android é um robô que quer muito se tornar um ser humano. E um humanoide é qualquer máquina que você possa replicar o que a gente faz de uma forma ou de outra. Um humanoide, ele não precisa parecer com o ser humano, mas ele precisa replicar algumas das nossas funções. Por exemplo, a maneira de como a gente age com os braços ou com as pernas. Mas você não precisa ter o torso, você não precisa ter a cabeça. Todos os androides são humanoides, mas nem todos os humanoides são androides. Então, quando a gente está falando sobre o Android, a gente está querendo realmente transformar a máquina parecida o máximo com a gente. É replicar as emoções, é o que você vê nos filmes, né? Muitas vezes é o que o Android seria. E o humanoide é mais o Terminator sem a pele. Que é a máquina em si, mas você sabe que é uma máquina, mas que você não vai confundir com o ser humano. Acho que está em uma boa determinação. Android é quando o Terminator põe a pele, e quando você tira a pele é um humanoide. Bom, ficou claro, conseguiu explicar de fato em 1 minuto a diferença entre uma coisa e outra de um jeito bastante objetivo. Agora, Alex, muita gente ouvi muito há pouco tempo, principalmente lá na NRF, lá na Feira de Varejo de Nova York, falava-se muito sobre a robotização dos centros de distribuição, aquele monte de robozinho da Amazon que andava nos trilhos, mas que talvez agora tenha um novo modelo. Fala-se muito que talvez o grande problema dos robôs nesse momento não seja mais a inteligência, vamos colocar assim entre aspas. O robô ficou inteligente com IA, mas que talvez ainda seja a capacidade motora dele, né, de fazer os movimentos, as conexões, de fazer as articulações. Essa é a próxima fronteira do desafio dos robôs estarem entre nós ou ainda tem mais coisas além disso? A gente tem 4 obstáculos quando a gente está falando desse mundo que a gente vê, dos robôs trabalhando, de humanoides efetivamente fazer tudo que a gente faz de uma forma efetiva. São 4 obstáculos. O primeiro deles é a capacidade de processamento. A gente espera que até o final desse ano, até o meio do ano que vem, a gente consiga criar um tipo de central de processamento que consiga um chip que consiga processar um número maior de informações do que o nosso cérebro processa. A esperança era acontecer isso até o final do ano, que eu acho que talvez ainda possa acontecer, mas até o meio do ano que vem isso vai ser efetivo. A segunda é bateria.
O que eu acho que as pessoas não se dão conta é que nessa história de a gente querer eletrificar o mundo inteiro, a gente usa lítio, né? Que são as baterias de lítio. A gente precisa mais ou menos de 10 vezes mais do número de baterias que a gente tem hoje para poder eletrificar a América do Norte, por exemplo. E a gente nunca conseguiu extrair ou dobrar a produção de mineral de qualquer coisa num período de 10 anos. Então a matemática não funciona. Ou a gente tem que encontrar uma maneira de ser mais eficiente com o lítio, para a gente poder realmente ter power, para poder mover esses motores elétricos de uma forma que seja eficiente, ou a gente vai ter que encontrar um outro tipo de fonte de energia para poder fazer isso funcionar. No momento agora, a maioria deles funciona na bateria por volta de 3 horas. Obviamente isso vai variar bastante o tanto de peso que você está levando, você tem uma dificuldade de peso ainda, mas geralmente dura isso. Você tem que durar aí pelo menos umas 6, 7 e realmente ter bastante power para carregar peso. Um outro problema que é simplesmente produzir material. Você tem que estar preocupado sempre com o peso dessas coisas, que tipo de liga você está usando. E material tem um problema que é o seguinte, você geralmente demora 15 anos para poder desenvolver um material que seja eficiente, para poder produzir em massa, de forma que a gente possa replicar isso com custo menor. E você tem um problema também que é da educação, né? Nos últimos 20 anos, a gente demonizou essa ideia de você ter que trabalhar numa fábrica. Porque quando você está falando de robotização, você está falando de automação e trabalhando em fábrica. E a gente acreditou nos últimos 20 anos que era uma ótima ideia confiar num país apenas do mundo para ser a fábrica do mundo, que é o caso da China. Com a guerra e com a pandemia, a gente descobriu que a gente tem que fazer isso de uma outra forma. Então, todos os países, sem exceção, estão tentando trazer manufatura de volta para os países. E uma maneira de resolver isso é a automação. O problema é que quem que é jovem que quer trabalhar numa fábrica? Porque a ideia que a gente tem do que uma fábrica é, de que trabalhar com mecânica, com eletrônica, essa coisa da graxa. E não é assim mais hoje. Mas agora você tem que treinar uma geração inteira de pessoas e retreinar a maneira de você poder ensinar essas pessoas, que também colocar elas por 4 ou 5 anos dentro de uma universidade não está funcionando, e você tem um número menor de universidades, principalmente aqui nos Estados Unidos, e isso vai demorar mais ou menos uns 10 anos para ser resolvido. As universidades estão tentando se reinventar e outras empresas estão tentando achar maneiras de você poder educar esse mercado. Mas enquanto esses 4 fatores não forem resolvidos, a gente tem mais ou menos aí uns 10 anos, 10 a 15 anos. É interessante ver essa tua perspectiva de tempo e esses pontos, né, que podem ser os pontos de bloqueio, os pontos que têm que ser resolvidos no meio do caminho, até que a gente esteja nessa condição de ter os robôs trabalhando no meio de nós ou conosco, né? Agora, Alex, a gente tem claramente assim alguém que é líder, por exemplo, no mercado de carros autônomos. A gente tem quem é meio líder no mercado de IA, apesar de ser muito novo, estar se desenvolvendo ainda. Mas quem são os grandes players hoje, talvez os 3 grandes players nesse mundo de robótica? Quem são aqueles que a gente olha hoje pode dizer que talvez esses aqui vão nos entregar talvez a primeira experiência, vamos dizer, entre aspas, o ChatGPT, né, do robô daqui a pouco. Quem são as 3 hoje, na tua visão, que são as líderes desse mercado? Primeiro eu vou te falar qual empresa que eu acho que vai vencer. Não é uma empresa específica, mas é a empresa que conseguir resolver 2 coisas. Uma é, será que o robô realmente funciona? O humanoide. Será que o humanoide realmente é eficiente? Número 1, tem que realmente funcionar. Número 2, tem que custar menos que $20 mil. Tem que custar menos que um carro popular. Então vence, na minha opinião, a empresa que conseguir executar essas 2 coisas. Quais são as empresas que estão mais, assim, na posição de poder resolver esse problema? É uma outra conversa. Mas, no momento, eu diria assim, a gente tem talvez 2 humanoides que estão prontos para a produção. Um é o Digi da Agile Robotics, que é em Portland. A Agile Robotics, você pode comprar um robô, está pronto para você lá. Você pode ir lá, o humanoide, né, especificamente. Robô, você tem um monte de empresas que faz, mas o humanoide, a Agile Robotics, eu diria que tem produto lá que você pode ligar para eles agora e comprar. Você tem o Neo ou Eve, da OneX Robotics, que estava aqui dentro da Circuit Launch, que foi investida pela OpenAI, e eles têm um humanoide que não tem perna. Esse você pode comprar ele hoje, ele está comprado, você pode até fazer o lease dele. Eu não sei o valor exatamente, mas se eu não me engano, vai estar na casa dos 200 mil, que é o valor do Digi ali, que custa 200 mil. Esses são 2 robôs que você pode comprar hoje. Aí você tem, assim, robôs que têm tecnologia maravilhosas, mas que você não encontra para comprar. Um deles era o Atlas, a versão do Atlas antiga, né, que era um humanoide da Boston Dynamics, que custa mais ou menos $1 milhão para construir. Eles nunca conseguiram produzir, você não encontra para comprar. Eles têm agora uma versão nova do Atlas, que é um vídeo que saiu recentemente, uns 3, 4 dias atrás, numa versão nova, que eles mudaram a mecânica que antes era hidráulica, agora eles passaram para totalmente elétrica, que a maioria dos humanoides estão seguindo esse caminho. Aparentemente vai estar no mercado até o final do ano. Como a Boston Dynamics já fabrica um outro robozinho, que é o cachorro, né, um quadrúpede,
que eles já colocaram no mercado, eles realmente começaram a produzir, eu acho que eles têm uma boa chance de realmente colocar um produto no mercado. Agora, qual empresa que eu acho que tem a melhor posição para ganhar dentro desse mercado, que talvez não está com robô ainda no mercado, é a Tesla. A Tesla tem fábrica para fabricar isso, né? Tem capital, tem caixa, dinheiro em caixa para fazer, tem experiência com bateria, tem experiência com inteligência artificial por causa dos carros e da visão de câmera, que é super interessante, e o mais importante, é a maior cliente para esse tipo de produto. Eu acho que não é dúvida que ninguém que já assistiu algumas entrevistas do Elon, que ele não gosta muito assim de... Se ele pudesse, ele tinha automatizado tudo, e acho que ele tentou fazer isso na fábrica da Fremont quando eles começaram. Se realmente ele conseguir fazer isso de uma forma efetiva, se ele não ficar distraído pelos inúmeros projetos que ele trabalha, Twitter, ou seja, outras coisas que ele fica distraído, ele tem uma boa chance de ganhar nesse mercado simplesmente porque ele é o maior consumidor. Muito interessante de ver dessa tua visão, e me parece também que a aposta que eu enxergo justamente pelos elementos que você colocou, experiência na fabricação, necessidade, domínio da visão computacional, domínio de IA, né, e ousadia talvez, né? Ousadia e vontade de ser disruptivo nesse segmento como ele foi em 2 outros ousadia ali, né? Ou carência de afeto emocional, depende de como você olhar. Pode ser encarado dessas duas maneiras. E para a gente encerrar aqui o nosso papo, você está dentro do Circuit Lounge, que é um espaço, né, de apoio a startups focadas em robótica, é um ambiente onde você acabou de dizer que um dos robôs que talvez estejam mais avançados era um que estava aí no seu espaço, que foi investido pela OpenAI, né, lá para o Sam Altman. Conta um pouquinho mais do Circuit Lounge, como ele funciona, e se alguém mais quiser conhecer, quiser levar um projeto para aí, dá um pouco do panorama do teu trabalho aí com robôs dos Estados Unidos, no Vale do Silício. A gente começou com essa ideia de poder atrair a comunidade de mecatrônica para dentro do mesmo espaço. Então, a gente começou ali em 2017 com essa ideia de ser um coworking, misturado com um espaço maker voltado especificamente para o pessoal de mecatrônica. Co-Factory é um espaço compartilhado de a ideia é que você possa fazer seu protótipo e manufaturar suas primeiras 100, 200 peças. A gente está no momento construindo uma outra unidade, a 10 minutos daqui, que parece mais como uma fábrica, concreto e teto alto, e a ideia é que você possa manufaturar lá. A Circular hoje tem mais 75 empresas aqui, residentes no momento, quase todas elas na área de robótica, 73 a 75 estão na área de robótica, e elas estão no processo em fases diferentes. Tem gente que já levantou 15 milhões, a gente levantou 3 milhões, a gente está começando com uma ideia agora, e a ideia é que você esteja dentro desse espaço, até você poder ter mais 10 a 15 funcionários, e a partir daí você vai ter que buscar o seu próprio espaço, porque você cresce além das nossas paredes, né? E a função é montar uma dessa em cada estado dos Estados Unidos e servir como essa infraestrutura. No final do dia é o que a gente faz, a gente oferece infraestrutura para as empresas de mecatrônica, voltada especificamente para quem quer construir um produto, que é uma evolução do espaço maker ali, que o espaço maker contava muito com robista, mas a gente é profissional, a gente é voltado especificamente para a pessoa, para o empreendedor que quer montar uma empresa na área de robótica. Quem quiser entrar em contato, alex@circuitlounge.com é meu e-mail. Eu respondo todos eles, às vezes demora um tempo para responder, mas eu respondo. Muito bom. Alex, te agradeço muito pela tua visão, você é de fato uma das pessoas que mais compreende um pouco desse mercado, somando isso à inteligência artificial, né? Já falamos muito sobre também outras tecnologias disruptivas, blockchain, enfim, as aulas mais interessantes desse tema foram com você. Te agradeço muito pela entrevista aqui, pela participação, espero te ver em breve aí de novo no Vale do Silício. Muito bem, chegou aquela hora do nosso programa do Futuros, onde a gente faz aquele conversa, aquele bate-papo sobre o que está acontecendo no mundo. E no Conversas do Agora de hoje eu recebo o Ricardo Wagner, que é diretor de Copilot da Microsoft. Essa semana ainda falei muito sobre, né, os 40 anos do pacote Office, tantas coisas que esse software de produtividade nos entregaram, mas que daqui para frente pode ser diferente. Vamos descobrir isso. Ricardo, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite, Júnior, é um prazer estar aqui contigo. Mas hoje, lá na Microsoft, você está vivendo uma nova revolução, né? Na sua visão, qual foi o momento, qual foi o grande salto que a inteligência artificial deu, de fato, para a gente chegar no ponto de poder tocá-la, né? Estava aí há muito tempo, existe, já falou muito sobre isso, ela assumiu, mas agora chegou de fato e está mudando o jeito como a gente trabalha, né? Mudando o jeito como a gente trabalha. E o AI generativo deu aquela questão das pessoas perceberem e entenderem o poder desse novo serviço cognitivo que gera quase uma conversação como humano.
Outros serviços cognitivos, no entanto, já estão operando, funcionando num bastidor há muito tempo e muita gente não percebendo. Serviços cognitivos de visão, de tradução, de sentimento, muitos deles já até embutidos já hoje no Office 365 e no Windows, por exemplo. Por exemplo, você pega uma imagem da internet e joga no PowerPoint. Essa imagem, o PowerPoint já lê a imagem e cria uma leitura que a gente chama de alt text. Então, por exemplo, uma pessoa com baixa visão ou cega que utiliza um leitor de tela, quando chegar nesse slide, ele, por não ver a imagem, tem a descrição dessa imagem criada por AI. Então, já esses serviços cognitivos já existiam, mas muitos imperceptíveis, as pessoas não percebiam. Porém, quando o AI generativo com o ChatGPT, com a OpenAI, quando chegou, foi a revolução. E o bastidor disso dentro da Microsoft também foi muito interessante. A hora que você vê Bill Gates animado, ele inclusive internamente com o nosso CTO, eles montaram internamente um podcast que eles trocaram uma conversa, imagina, num QI estratosférico, contando do que eles estavam vendo, do que eles estavam tendo experiência, do que eles estavam imaginando do que ia acontecer. Estava iminente uma revolução. Softwares de produtividade lá da Microsoft que viraram sinônimos de trabalho, né? De office, de escritório mesmo. Na média, eles têm quase 40 anos, né? Word, Excel, Sim. PowerPoint. E é incrível imaginar que em 40 anos não apareceu nada melhor do que eles para poder, de fato, ameaçá-los ou substituí-los. Primeiro porque eles foram evoluindo com o tempo, a Microsoft Sim. sempre cuidou muito bem desses produtos. Segundo, porque realmente ninguém conseguiu criar algo que pudesse ser melhor ou substituí-los. Eles fazem parte, né? Eu que tenho 42 anos, eu sempre usei na minha vida o PowerPoint para fazer um slide, o Excel para fazer uma planilha, o Word para editar um texto. Só que agora, talvez a gente esteja vivendo a revolução de ter que reaprender a usar esses softwares, né? Escrevi esses dias lá no meu perfil no LinkedIn que a era do PROC V soma si está acabando, né? Talvez a gente vai ter que olhar para essas coisas agora de um jeito diferente. Essa é a proposta mesmo? Se o objetivo é só entregar mais produtividade para as pessoas a partir da linguagem natural, ou também dar acesso? Qual que é o grande benefício envolvido nisso que você enxerga? Grande benefício dessa solução de AI generativo, ela vem hoje empacotada num nome em que a Microsoft deu para essa solução chamada Copiloto. Uma analogia. Imagina que eu estou dentro de um cockpit de um avião, levantando voo de uma cidade para outra, e eu conheço 10, 15% dos comandos desse cockpit. E estou sozinho nesse cockpit. Quando você colocar o avião no ar, pousar, se não tiver chuva, um vento de cauda, algum imprevisto, até vai. Qualquer outro imprevisto, problemas. Agora, esse mesmo piloto, eu no caso, eu tenho uma cadeirinha do lado que não é um humano necessariamente, mas é uma tecnologia chamada AI generativo, que é meu copiloto. Esse copiloto conhece tudo dessa cabine. E eu posso acionar todo esse conhecimento com o comando que eu enviar para esse copiloto. Então, o que eu peço para esse copiloto, ele me traz. Então, eu de repente virei um piloto que eu conheço 100% dessa cabine. E o que eu acho ainda mais interessante é que a AI generativa ela acaba eliminando uma barreira da ferramenta, porque ainda no mercado de trabalho tem pessoas que são analíticas, mas não sabem mexer no Excel. Tem pessoas que elas são comunicadoras, elas fazem apresentações, mas não sabem mexer no PowerPoint. Tem pessoas que têm ideias, elas querem escrever, não necessariamente sabem lidar com o Word. E a tecnologia hoje elimina essa barreira, desde que você saiba fazer os prompts corretos, para você ter um uso e se dedicar cognitivamente para o mais importante. Então, é a situação fascinante que a gente está passando hoje, dessa solução hoje embarcada dentro da suite Microsoft 365. Qual é o segredo para fazer esse bom pedido? Eu preciso, de fato, para usar o Excel, eu preciso ser analítico, eu preciso me treinar para fazer. Qual é onde é que está o hackzinho para poder fazer esse bom prompt, esse bom pedido para a máquina? Ele é muito parecido com o pedido que você faz para um humano. Quando você primeiro mostra o teu objetivo, qual é o objetivo que você quer? A motivação que você tem para aquele determinado assunto. Se você tem referências para poder passar. Por exemplo, você vai montar uma apresentação de PowerPoint e você quer falar sobre sustentabilidade e você escreveu um artigo Word sobre sustentabilidade. Usa aquele arquivo Word como uma referência dentro desse prompt. Você fala, olha, quero criar uma apresentação de sustentabilidade
Quero que os slides tenham cores de plantas, especialmente árvores na cor verde. Essa apresentação ela é para pessoas que estão considerando investir na minha empresa. Então você deu um contexto. Utiliza esse documento, 10 slides, e me dá uma descrição, um talking track para cada slide que não pode passar de 12 minutos. Viu? É bem específico. Tá? Quanto mais específico, quanto mais estruturado for esse prompt, tendo os dados muito bem estruturados, o resultado e a resposta vem interessante. E aqui vem já uma coisa interessante que a gente já está observando entre os novos pilotos hoje de Copilot. Quando as organizações hoje passam a tecnologia para pessoas que são, por exemplo, contribuidores individuais, tem uma característica que muitos desses contribuidores individuais, por não terem experiência de liderança para delegar, para pedir, para gerenciar, essas pessoas têm dificuldade para fazer o pedido. Então, você observa que nesse futuro de trabalho, nessa nova situação, soft skills de liderança, de delegar, de saber pedir, ela é a da vez. É a forma de despertar curiosidade, é a forma de você poder interagir com o sistema para ter o melhor resultado. Agora, na tua visão assim, de Microsoft, essa foi uma decisão da Microsoft de entrar nesse mundo de IA, de pegar esse não vou chamar de hype, porque eu acho que já é muito mais do que isso, mas essa decisão estratégica de se aproximar de OpenAI, de trazer, dominar este tema, de incorporar isso muito rápido aos produtos e oferecer isso para os seus clientes de uma maneira prática, como o Copilot, acho que foi um acerto enorme, né, de transformar isso nesse nome do copiloto. Sim, eu também concordo. Baita ganho de... Confesso, a Microsoft internamente com alguns nomes de marcas era difícil acertar, e o Copilot foi em cheio. Foi incrível, foi incrível. Essa visão que você trouxe agora do piloto vai esclarecer para muita gente o que isso na prática até para não ter medo. Até não ter medo da tecnologia, entender que se você é o piloto e sabe pilotar AI, muito provavelmente você como piloto pilotando AI pode substituir pessoas que não sabem utilizar AI. Então, não é AI substituindo o humano, mas o humano que sabe usar AI, piloto usando AI que substitui esse novo trabalho. Mas o fato é que a IA levou a Microsoft ao ponto de empresa mais valiosa do mundo, é a única empresa hoje acima de 3 trilhões de dólares, né, de valuation. A Apple que estava ali, a Microsoft botou meio tri de frente, né, em relação à Apple no mercado. E é uma decisão que talvez inspire outras companhias, né? A gente tá vendo muitas empresas com medo de usar IA, outras mais dispostas a fazer isso. Num cenário onde existe um potencial ganho enorme de produtividade e eficiência, o melhor caminho agora é começar de fato a entender como isso funciona, se arriscar. É mais seguro do que ficar na defensiva, né? Ele é mais seguro do que ficar na defensiva. É inevitável. Eu diria que a AI, ela é inevitável. Pensar que o AI generativo não é só AI. Tem outros serviços cognitivos que podem ficar de uma forma mais simples, plausível para alguém que queira experimentar e começar. Mas a gente vê que geralmente quando você tem uma nova tecnologia, você tem o que a gente chama os early adopters, aquelas empresas e pessoas que são as primeiras. Esse processo dessa curva foi muito rápido. E essas pessoas, essas empresas já trouxeram bons exemplos de atalhos que outras mais conservadoras também estão experimentando. Então, um fenômeno que muitas organizações hoje fazem não é necessariamente, ok, eu quero Copilot, eu quero uma solução de AI generativa, eu quero para todo mundo. Vamos comprar um número suficiente, que esse número suficiente é capaz de a gente conseguir uma telemetria para entender o impacto e poder evoluir. E é coisa curiosa quando isso se faz. Eu quero comparar, por exemplo, um profissional que usa Copilot e um profissional que não usa Copilot. Há uma dificuldade nessas organizações que algumas, talvez até por ideia da Revolução Industrial, compara uma pessoa pela velocidade que bate o martelo no prego, por exemplo, a tarefa em si. E as empresas que estão, por exemplo, na área digital, ela olha muito mais o humano do que necessariamente o processo, ou o martelo e o prego é secundário, como que eu vejo o humano no centro dessa operação. E essas empresas que estão olhando a perspectiva de tarefas têm mais dificuldade para mensurar o valor. E outra questão
muitas dessas organizações sequer hoje têm uma metodologia, um processo, dados ou tecnologia para analisar sua própria produtividade hoje, sem inteligência artificial. Você pergunta para a organização, como você mensura a produtividade? Você ouve o grilinho, clic, clic, né? Você não tem dados. Então, para você realmente fazer essa análise para adotar o Copilot ou não, é importante já ter dados, não dogmas, entender como a própria organização está hoje, baseado nesses dados para ver as áreas e as oportunidades onde a AI pode caracterizar mais impacto para ali poder fazer uma evolução. E é um caminho que muitas organizações hoje estão tomando. Essas pessoas que hoje estão utilizando e interagindo com o Copilot com mais frequência, uma parte muito curiosa é dessas pessoas entenderem o potencial de tratar assuntos não relacionados ou não sabidos. Eu explico um pouquinho. Geralmente a gente, quando atua numa determinada área, as pesquisas, os prompts, os comandos, eles ficam naquela área que a gente atua. Uhum. E tudo que a gente quer é mitigar alguma coisa que a gente não está vendo e não sabendo. E quanto mais diversidade você traz, quanto mais dinamismo, quanto mais informações diversas, combinado com pessoas diversas num prompt, mais você pode despertar curiosidade e encontrar caminhos e atalhos para a inovação. Uma das características que, para mim, é fascinante nesse mundo é que o AI, ele não só vai criar uma situação de uso e produtividade e colaboração sem igual para as pessoas que hoje já atuam, mas vai virar um instrumento de inclusão de milhares de pessoas que hoje não participam desse mercado. Muito porque a ferramenta ela permite, um exemplo mais prático, você não necessariamente precisa falar um outro idioma hoje para trabalhar numa multinacional. Um exemplo básico. Você pode pegar características de pessoas com deficiência, como deficiência auditiva, neurodiversidade. Essas pessoas com serviços cognitivos, o serviço cognitivo consegue colocar essa pessoa talentosa no mesmo nível de outros profissionais e equilibrar esse mercado, gerando mais oportunidade. Então, para quem hoje olha onde está o impacto de AI, quem pensa em extremos vai encontrar muita oportunidade de inovação e nesses extremos a gente vai conseguir, como sociedade, criar prosperidade econômica e social. Então, eu acho que essa é uma das partes mais bonitas. A Microsoft chegou lá, como você me comentou, por alguns fatores. Primeiro, esse pensamento a missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. Cada pessoa. São 8 bilhões de pessoas, incluindo 1,3 bilhões de pessoas com deficiência. Então, ter esse pensamento dessas pessoas do extremo levou a Microsoft a criar a solução para todos. Muito legal. E essa tua visão de 18 anos de Microsoft, vivendo todas essas revoluções, enxergando isso, e chegando nesse ponto agora onde, de fato, a linguagem natural permite a inclusão das pessoas com o uso da inteligência artificial, é muito legal. Não tem dúvida de que a IA vai causar ainda mais impacto e que a Microsoft está pronta para capturar o valor disso. Muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte, a gente está vendo só o comecinho dessa onda, mas é incrível perceber todos os benefícios que já são possíveis de capturar. Eu sempre digo que a IA traz benefícios claros e riscos possíveis ou prováveis, mas nem por isso a gente tem que abandonar aquilo de bom que ela pode nos proporcionar. Tem que cuidar para que as coisas ruins não aconteçam, mas se aproveitar daquilo de bom que ela já nos proporciona. Muito bom, Ricardo. Poxa, muito obrigado por receber você aqui no Futuros. É um prazer te ouvir falar, a empolgação com que você fala sobre isso. É interessante demais perceber, né, pessoal, o quanto a IA de fato pode causar impacto, quais são os benefícios que ela pode trazer, mas mais do que isso, quais são as possibilidades de inclusão, né, de fazer com que aquilo que o Ricardo disse, de fazer com que cada pessoa, cada indivíduo possa ser melhor, possa fazer mais, e ter a tecnologia trabalhando a esse favor é uma coisa fantástica. Muito obrigado, Ricardo, pela tua presença aqui. Foi um prazer te receber aqui no Futuros. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, Júnior. Muito bem, esse foi o Futuros de hoje. Espero que você tenha gostado de todas as novidades que a gente trouxe aqui, das entrevistas, tenha aprendido um pouco mais e ficado um pouco mais conectado nas mudanças do mundo. Siga aqui as minhas redes sociais, porque ao longo dessa semana vai ter muita novidade, com certeza, no mundo acontecendo. Eu vou contar tudo por lá. E na sexta-feira que vem, no próximo programa, a gente compila tudo e faz uma análise sobre tudo o que vai acontecer daqui até lá. Muito obrigado, um abraço!